partir desse momento, essa emissora passa a transmitir o programa A Voz do Senhor. Programa patrocinado pela Igreja Tabernáculo da Fé. Você, nosso ouvinte desta manhã, você pode estar acessando o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. Como também você pode agendar o nosso número de WhatsApp 659-8435-9508. Repetindo, 659-8435-9508. Amados ouvintes, esse programa A Voz do Senhor, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas, como também das 16 horas às 17 horas da tarde. Continue conosco e seja ricamente abençoado. Deus, somente Deus, cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo do meu ser. Sim, Deus, somente Deus, Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em momentos difíceis eu passar, com sua mão me ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Deus, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor em gratidão a Deus. Quero agradecer por tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o seu amor por mim. Confio sempre em ti. Eu quero então cantar e dar o meu louvor em gratidão a Deus. Deus, ó grande Deus, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então
Tentei achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Decidi então com minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Seu meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma já cansada descanso encontrou. De novo o sol brilhou mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, sou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões.
Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Como um sinal que Tu estás neste lugar. Oliveira, e um ramo quebrado,
e um zambujeiro, ali fui enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Neste momento, Deus
através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto, em qualquer ocasião, posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletido em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletido em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Nada vai deter um homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar.
Os homens que têm tido fé em Deus têm sido bem persistentes no que estão tentando fazer. Ouvintes, bom é estarmos aqui. Bom é estar convosco. Isto porque nós estamos compartilhando verdades que nos edificam. Quem prega, corrige e é corrigido. Quem prega, exorta e é exortado. Quem prega, redargui e é redarguido. Quem prega, consola e é consolado. E assim por diante. É uma grande verdade. E estar convosco, contando com essa audiência tão saudável, tão amorosa, nos edifica, nos propõe a continuarmos. Nós ficamos animados. Agora, nesse ponto, nós temos sido persistentes, perseverantes, pregando diariamente, levando uma mensagem que, se não crêssemos ser ela de Deus, nós não nos esforçaríamos. Nós não seríamos persistentes, perseverantes, em levar uma coisa que não fosse de Deus para os nossos ouvintes. Esta convicção nós temos. E quando estamos falando ao povo, estamos falando a nós mesmos. O profeta de Deus disse: não importa o quanto isto me ofenda, mas eu tenho que falar a verdade. Como homem, nós estamos assentados no meio do povo, e a verdadeira palavra de Deus atinge, disciplina, corrige, exorta, consola, cura, liberta, anima a todos quantos a ouvem, mesmo aqueles que estão proferindo-a, falando, sendo usados, isto simplesmente porque o pregador tem um ofício de Deus. Você já notou? Você que é esposa de um pregador, eu sei que estou falando a centenas delas, que quando o seu marido está lá na sua igreja, no púlpito, você olha para ele e você não lembra de nenhuma de suas fraquezas, como homem, como pai. Por isso que São Paulo, a Bíblia, exigiu, colocou como condição que o bispo fosse casado, marido de uma mulher e tivesse filhos. Os sacerdotes no Velho Testamento tinham que ser casados, terem filhos. Agora, isso é verdade. Todas elas concordam, os filhos concordam. De fato, quando o papai está lá no púlpito, nem parece ser ele. Isso não é porque ele é um malvado dentro de casa, mas porque ele é homem, porque ele é humano. Assim é o pregador. É um ofício que está sobre ele, e ninguém deve tomar essa honra para si, a menos que tenha esse ofício que é realmente a chamada. Aliás, ser pregador, ter o dom da palavra, não quer dizer que é pastor. O povo é assim, viu pregando, chama de pastor. Mas o pastor vai além de ser um pregador. Ele é um orientador, ele é um administrador da casa de Deus, no sentido espiritual. Ele se coloca entre as famílias que estão em litígio e as leva a um acordo, a paz entre si. Ele é um boi de carga. É ali que ele mostra que tem um ofício não simplesmente de um pregador, mas de pastor.
Às vezes é no escritório que esse ofício é mais identificado. Muito bem, meus ouvintes. O nosso assunto é exatamente perseverança. E para perseverarmos, é necessário que nos conheçamos a nós mesmos. E também aos demais. Por que muitas pessoas dão demais para o homem porque ele é usado por Deus? E outras já não dão o mínimo de respeito. É por falta de uma conscientização? É por falta do temor de Deus? É por falta de ensinamento? É por falta de educação de berço cristão? Isso é muito importante, porque influi e inclui na perseverança do crente. Porque esse crente sabe discernir o homem do ofício, o ofício do homem. Eu estou falando, me referindo, não somente aos pastores da nossa igreja. Eu estou me referindo a todos os pastores. Eles devem ser respeitados como homens que têm um ofício de Deus sobre eles. E o profeta de Deus diz, ainda que eles estejam errados, respeite-os. Deus tratará com eles. Isso é muito profundo, muito importante. E uma das causas que tem causado tanta falta de perseverança na palavra, na igreja, na comunhão, é exatamente essa. Por que aquela multidão não ficou com Jesus? Porque ele mostrou de fato ser uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Por que Moisés teve pessoas contra ele, murmurando contra ele, sendo que tinham sido tão beneficiadas pelo seu ministério? Por quê? Porque Moisés era homem. Abirão, Coré, Datã, Balaão e tantos outros sentiram-se na liberdade de enfrentá-lo, de resisti-lo, como Janes e Jambres. Ora, a perseverança ficou mesmo caracterizada lá no deserto simplesmente por Josué e Calebe. Perseveraram em estar com Moisés em todas e quaisquer circunstâncias. É um exemplo tão tremendo que deve ser notado e guardado por todos para a sua salvação, para a sua edificação. Nós temos tido homens que têm tido fé em Deus e eles têm dado testemunho através da perseverança. Eles são persistentes e isso me compungiu. Não é importante? Ser perseverante no posto do dever transmite para os filhos, para as filhas, caráter, formação, princípio familiar. Uma mãe não pode legar uma coisa maior do que esta para os seus filhos, nem tampouco um pai. O homem desordenado, São Paulo chegou a recomendar à igreja que o notasse. O homem desordenado é aquele que não é perseverante. Está certo pensar em dar um passo acima, ganhar melhor, mas desde que aquele passo seja seguro. Ninguém deve deixar o emprego por ser um inconstante, por ser um insubmisso, por ser um relapso. Eu aconselho, sim, buscar um nível melhor para sua família, para si próprio, mas de passo a passo, com segurança, nunca se desempregando por falta de humildade, por falta de pontualidade, por falta de responsabilidade, por falta de perseverança, para depois ir procurar outro emprego, outro meio de trabalho. Não. É melhor pingar do que secar. Alguém diz, não, eu saí do emprego porque
estava ganhando muito pouco. Está bem, estava ganhando muito pouco e depois fica 3, 4, 5, 6 meses parado. Aí está ganhando quanto? Está ganhando muito. Quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Agora, tudo isso tem a ver com um fator espiritual, porque se não tivesse, São Paulo, a Bíblia Sagrada, não teria recomendado aos tais que fossem disciplinados. Porque tem a ver com a parte espiritual. Nós temos exemplos na história, como o exemplo de George Washington. Ele foi um presidente da República dos Estados Unidos. Depois de orar a noite toda na neve, com a neve pela cintura, nos seus quadris, estava molhado até na sua cintura. O rio estava cheio de gelo. Mas ele captou uma visão de Deus. Ele captou fé de que Deus ia dar-lhe a vitória. E ele lutou, e ele deixou esse exemplo para todos os americanos. Ele deixou esse exemplo para o mundo. O rio tinha muito gelo. Mais de 2/3 do seu exército estavam... Eles não tinham nem sapatos nos pés. Seus pés estavam envoltos em panos. Encontravam-se naquele rio frio, congelado. No entanto, ele sentiu no coração que Deus havia lhe dado a vitória. Ele havia alcançado resposta em oração. Oração e ação. No dia seguinte, naquela noite de batalha, lutando e orando ao Senhor, a história mostra que 3 balas de mosquetão atravessaram seu casaco sem tocar no seu corpo, sem feri-lo. E o rio não pôde detê-lo. As dificuldades não puderam detê-lo. Muito menos bala de mosquetão pôde detê-lo. Ele foi persistente porque ele havia alcançado resposta em oração e ele tinha fé no que ele estava fazendo, naquele que o dirigia, o qual era Deus. Era um presidente da República que orava. Você sabe que Abraham Lincoln, presidente modelo do mundo, foi educado com a Bíblia Sagrada ao lume de uma fogueira? E ele foi persistente nos seus ideais? Quando ele viu aqueles negros sofrendo daquela forma, ele deu com um punho fechado assim e disse: um dia eu acabarei com isso. E por causa disso ele morreu assassinado. Mas ele acabou com aquilo. Ele deu a sua vida. Nada vai deter um homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Você deve pensar nisso em relação a seus estudos. Adolescente, você precisa no mínimo do 2º grau. Hoje você precisa no mínimo do 2º grau. E às vezes eles dizem: ó, pastor, orem por mim que eu vou prestar o vestibular e coisa. Está bem, tudo bem. Mas eles sacrificam seus direitos, seus lazeres, eles oram, eles estudam, eles se dedicam, eles são perseverantes. E por isso conseguem ir à frente. Não se deixam levar por esse espírito da escola, da anarquia. Eles estão ali para estudar, não para aprender bobagens, pornografia, aprender a droga e outras coisas. Estão ali para estudar. Eles têm ideal. A moça, o rapaz, o adolescente precisa ter ideal, um alvo pelo qual ele vai ser persistente, perseverante. Nós temos exemplos demais nas Escrituras
e na história. Uma das histórias mais antigas da Bíblia é a de Noé. Noé não era simplesmente um homem diferente porque ele queria ser diferente. Ele era humano como eu, como você. Ele era um homem comum, talvez um fazendeiro. E o mundo do seu dia era perverso. Perverso como é hoje. Cheio de ciência, de grandes homens, de incredulidade, de lógica, de razão. Eles haviam descendido lá dos filhos de Caim. Os filhos de Sete eram humildes pastores, fazendeiros, mas os filhos de Caim eram homens sábios, construtores, inventores e cientistas, inclusive inventores de instrumentos. Essa música quente é de Caim. Muito inteligentes, muito religiosos. E eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam. É exatamente como São Paulo profetizou a respeito do dia de hoje. E Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele e disse-lhe: Noé, você vai construir uma arca, porque ele, Deus, ia destruir o mundo com água. Agora, veja só, a ciência daquele dia sabia perfeitamente que nunca havia chovido. Aliás, o leigo também sabia. A ciência sabia que não havia umidade no ar. E Deus regava a terra através de irrigação. Aquele vapor que subia através da terra. E não havia água para tal coisa. Não havia água nos céus. Você sabe que no momento em que a ciência diz para você: não há possibilidade desse câncer ser desfeito, de você ser curada, de você ser curado. E ela está no seu papel. O médico está no seu papel em dizer isto. Não há cura para isto. Agora a fé, a perseverança na palavra, passa por cima disso, fica indiferente a isso, como Noé ficou indiferente naquela hora, para com a razão e a lógica, e ouviu a palavra de Deus. E o que é que deve acontecer com você agora? Está acontecendo agora com você. Aí você está alcançando a bênção de Deus. Não é simplesmente uma oração chorosa sobre sua cabeça, mas é a palavra revelada que te leva à vitória. É a espada do Espírito, o capacete da salvação. Deus te dê essa bênção, meu ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Mas em Deus eu preciso.
princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amados ouvintes, chegamos ao final de mais um programa A Voz do Senhor, programa da Igreja Tabernáculo da Fé. Esse programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas. E também às 16 horas até às 17 horas da tarde. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, como também no nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor. Acesse também o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br e que Deus continue vos abençoando.